O Brasil está vivendo a sua guerra particular e sempre aconteceu isso. O nosso podcast alerta para essa questão da violência. Espero que o novo ministro da Justiça consiga discutir isso mais profundamente no Brasil. Os embates estão sendo colocados a cada minuto. Perdemos agora um policial em um confronto, não era blitz, não era guerra no morro, não era troca de tiros, mas de repente o cidadão policial, a câmera, que é tão importante carregar na própria farda, registrou o tiro que acertou no olho do policial de elementos que estão realizando a mais profunda violência em todas as regiões do país. A Bahia é um exemplo disso, não é só o Rio de Janeiro. Então, a questão da violência, a questão do tráfico, a questão dos milicianos, essa questão tem que ser discutida profundamente no Brasil. Por quê? Porque são questões que podem e vão, se continuar dessa forma, abalar as estruturas da democracia do nosso país. Portanto, é preciso que o Ministério da Justiça dê sua grande contribuição na questão da segurança pública. Este é o grande desafio do ministro Lewandowski, que agora assume o Ministério da Justiça. Portanto, mais do que agora tratar essa questão, é tratar de quem, em Alagoas, cuidou da Câmara Criminal, que foi um promotor, teve todo um especialista, foi sempre especialista nessa área, como professor, como promotor, como desembargador, a partir do quinto constitucional, e agora sai aos 75 anos aposentado por mérito, pela sua capacidade, pela sua importância para a história jurídica do Estado de Alagoas, para a história social. Eu estou falando de Dr. José Carlos Malta, que eu tenho o prazer de conversar hoje aqui no pé do ouvido do nosso podcast. Então, José Carlos, é uma satisfação tê-lo aqui. Não preciso dizer, Regis, que a satisfação é toda, absolutamente toda minha, de estar aqui conversando com você. Eu quero dizer a seus ouvintes que esses elogios, eu diria até elogios desmedidos e imerecidos que você me faz, é fruto exclusivamente da nossa amizade, que é uma amizade lá já um tanto longeva. Eu não sei se for contar quem é mais velho, se é a nossa amizade ou se somos nós, né? Houve tanto tempo que nós somos amigos. E eu quero... Sim, porque começa com um referencial muito importante que eu faço questão de tocar aqui. Você era colega de convivência na escola secundária com o Denis Agra, que para mim foi um irmão que eu conquistei. Isso mesmo. E era uma pessoa que eu tenho ainda hoje inserido no rol dos meus mais queridos e melhores amigos. A minha amizade com o Denis é uma amizade inesquecível. As coisas que nós fizemos juntos, todas boas, não se preocupe, que nós fizemos juntos também são inesquecíveis. Nós não podemos nunca esquecer de Denis, de Breno, de Eliano, de Máriozinho, de Dr. Mário, Dona Florânia, todo mundo, enfim. E, acima de todos nós, o nosso Timbó, que eram os lugares onde a gente corria para tomar banho numa bica gostosíssima, que eu espero que a sanha modernista não tenha acabado com aquilo, seja lá de quem for hoje, quem for o dono da propriedade. Então são essas recordações todas que nos fazem sempre assim que nos faz restar sempre muito viva a amizade que eu tinha com o Denis. É uma amizade, é um amigo muito, muito saudoso ainda hoje. E essa vida lá no movimento estudantil, vocês tiveram um momento, inclusive, difícil para o país, que era um momento em que você não tinha democracia, de que o movimento estudantil era sempre vigiado. E os estudantes, essa geração, deu uma grande contribuição para a história de Alagoas. Né? É verdade. E naquela época, nós, estudantes secundaristas, em seguida universitários, entramos todos praticamente ao mesmo tempo na universidade. Era uma turma muito grande de lideranças importantes, do Denis, do Denson, do Breno, do Eduardo Bonfim, que nós fazíamos uma turma que era uma coisa assim meio interessante, porque era meio setorializada, né?
Então tinha os que cuidavam da área de direito, que era basicamente eu e Eduardo. O Denis era estudante de medicina, que depois deixou para ser jornalista. Cada um tinha a sua área. E tudo centralizado no DCE. E funcionava isso, funcionava muito bem. Você foi na época justamente que você também passou a integrar esse movimento com essa turma todo dia. E, aliás, você foi o mais sabido de todos, né? É preciso que diga também. Já sei. Porque a partir dessa entrada, você, com a amizade que formou com o Denis, com o Breno, com o Máriozinho, o resultado dessa amizade foi que você tirou Eliane, que até hoje é a sua esposa, que é a irmã dele. E que na época era a menorzinha de todas, né? Era uma menininha. Depois já a mocinha que vocês se conheceram e formaram esse casal bonito que existe até hoje. Então esse programa é mais um programa de recordações muito caras. Sim. E eu não poderia deixar de ter essa... Porque isso aqui é uma coisa bem informal, de abrir com tanto assunto, abrir esse podcast sem essa lembrança, por tão caro que isso é. Porque é uma geração que vivenciou a vida em Alagoas, né? Que deu essa contribuição. As gerações vão contribuindo para a evolução no país, nas cidades, nos seus locais, né? É assim lá na sua história em Santana do Ipanema, o que você amealhou de amigos, que trata e tem até hoje essa recordação, né? Sempre que eu falo uma figura comum nossa lá de Santana, que é o João Neto, por exemplo, quando fala, ele tem uma profunda admiração pelo Zé Carlos. O Zé Carlos agora... Somos amigos de infância, né? Somos do grupo. Zé Carlos, agora nós vamos estar mais abertos, porque tinha a distância do trabalho do dia a dia, agora nós vamos estar convivendo na vida de Santana, que você nunca deixou de lado, né? Pelo contrário, né? Sempre teve uma relação muito direta com Santana. Então, eu não poderia deixar de abrir essa discussão, esse bate-papo aqui, sem tratar dessas questões. Por quê? Porque essas gerações, cada um no seu curso, o Zé Carlos fazia direito, outro Denis fazia medicina, depois virou jornalista, não é? O Breno era engenharia, o Denso medicina, então, Bonfim fazendo direito. Então, era uma geração ali que deu uma grande contribuição para esse país, pela participação política, pela participação como profissional. E agora você coroa essa sua trajetória profissional, o que você escolheu lá atrás, que é ser uma pessoa com a vida no jurídico, na realidade. Quando eu fiz direito também, eu virei mais jornalista depois, mas as nossas turmas sempre diziam o seguinte: olha, temos que nos preparar porque ou vamos ser promotores ou juízes. Era sempre a preocupação. O grande sonho, né? De seguir a carreira que Zé Carlos, doutor Zé Carlos, nosso desembargador, né, realizou. Agora, no início desse podcast, eu lembrei a questão da violência, da insegurança pública. Segurança é coisa básica para qualquer sociedade. Ninguém pode viver em segurança. E não pode ser aquelas questões que são tratadas de forma violenta, absurda, como esse cidadão que agrediu a ex-prefeita Cátia Borges, que tem aqui a nossa solidariedade, né? Um sujeito que passou a agredir as autoridades constituídas, o judiciário, o executivo, membros da polícia, da administração municipal, e, por último, chega na porta da secretária hoje, Cátia Borges, e atira atingindo um veículo e ameaçando de morte uma pessoa que é de tanta paz como a própria Cátia, né? E mais mulher. Então, esse desafio aí de se investigar essa postura, aliás, esse tipo de comportamento, ele não é novo por conta das redes sociais. Esses são aqueles violentos, arbitrários, que sempre existiram e estavam camuflados. A rede social deu abertura para esse tipo de comportamento, que deve ser combatido e deve, na forma da lei, na forma dos artigos da lei, que ele seja punido pela sua irresponsabilidade, pelo seu crime que cometeu e vinha cometendo abertamente nas redes sociais.
Então, essa questão da violência, ela abala toda uma sociedade. O senhor foi por muito tempo, e por último, nessa Câmara Criminal, a sua experiência de promotor, essa questão da violência não vai parar nessa sociedade, doutor Zé Carlos? Qual é a sua opinião? Sabe, Regis, se eu tivesse que estabelecer de algum modo uma gradação nos problemas que assolam o Brasil, talvez, eu acho que eu não teria nenhuma dúvida de dizer que o mais grave problema que assola o país atualmente é essa questão da violência. Ela está contida com muita força, mas que de vez em quando, surge um problema como esse que você referiu recentemente, esse final de semana em São Paulo. Aqui no estado de Alagoas não fica muito atrás, não. Sim. Aqui no estado de Alagoas tem surgido muitos fatos. Eu diria, inclusive, uma realidade nova aqui no estado de Alagoas, porque eu recordo bem quando eu até já fiz esse comentário numa outra entrevista, quando eu fui trabalhar na Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, eu confesso a você que eu fui com medo. Por quê? Porque eu fui criado desde menino ouvindo falar na fama de crimes violentos em Alagoas. E, de repente, eu me via como desembargador da Câmara Criminal para julgar esses criminosos. E eram crimes dolosos contra a vida, eram homicídios. Era fulano matou Beltrano, na briga da família tal com a família tal, fulano matou não sei quem. Então, essa era a realidade que eu ia. E eu fui para a Câmara Criminal realmente com essa preocupação. Senti depois, ao longo do tempo, eu senti uma alegria muito grande, porque notei que houve um recrudescimento muito grande de crime doloso contra a vida. Então, nós começávamos julgando numa sessão, 80% dos processos eram crime de homicídio, de lesões corporais, etc. Eram os crimes contra a pessoa, e, de repente, isso passou a baixar, mas você pode dizer, olha, felizmente passou a baixar. Não, ele baixou, mas foi substituído por outro tipo de crime que nos parece tão violento quanto, sendo que é um crime eu acho, mais vil, que é o crime de violência sexual. Então, nós estamos com um índice de processos tramitando na justiça de crimes de violência sexual praticados, na maioria das vezes, inclusive, contra pessoas incapazes, cometido, inclusive, no seio das famílias, pelos próprios familiares mais velhos, contra crianças, inclusive, de ambos os sexos, e que isso nos impressiona fortemente. Há poucos dias, há poucos meses, numa sessão no Tribunal de Justiça, houve uma sequência de pronunciamentos nossos, dos desembargadores, muito forte em cima dessa realidade, que é a realidade nova, hoje que está se inaugurando aqui no estado de Alagoas. Então, para que eu faça essa digressão, para mostrar como a violência é multifacetária. Você traz esses dados da violência no estado de São Paulo, que é a violência do homicídio, que é essa violência que a gente até diminuiu muito aqui no estado de Alagoas. Mas chega no estado de Alagoas e se encontra com essa violência de crimes sexuais, de natureza sexuais, que é tão grave quanto. Então, na realidade, isso nos preocupa muito, porque nos mostra que essa violência se faz presente e a cada dia se faz presente de forma mais notável por diversas maneiras, por diversos modos. Mas isso que o Ministério da Justiça teria que ser, o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública ser dividido numa situação que nós estamos vivendo, seria importante, ou essa questão tem que surgir do próprio local, da cidade? A grande dificuldade do combate à violência é o modo do combate. É muito difícil fazer uma definição como nós estamos comentando aqui e fazendo. Deve ter uma atuação mais forte das polícias, deve-se modificar leis para penar mais rigorosamente. Sinceramente, eu acho que isso não são as melhores medidas. E eu penso, então a questão é puramente social, não sei também se seria puramente social. Aliás, nisso, o Flávio Dino, quando deixou o Ministério, chamou a atenção da necessidade de separar a questão do pequeno furto e tal,
Porque você tem apinhado aí as cadeias, né, numa situação de mais de uma questão social, sem uma discussão mais Aquela profunda. posição do ministro Flávio Dino, eu prefiro acreditar mais a posição anterior do presidente Lula, quando fez um comentário que ganhou a mídia, porque um rapaz tinha sido preso porque roubou um celularzinho e tal. Então, isso é mais em função dessas colocações, que seria uma defesa do desapenamento dos pequenos crimes. Será que isso iria resolver ou iria impulsionar e empurrar os cometedores desses pequenos crimes para os crimes maiores, quando esses pequenos crimes deixassem de ser crimes? Então, é uma realidade que a única coisa que eu, em todas as leituras que eu tive a oportunidade de fazer, as análises que eu tive a oportunidade de fazer, eu cheguei a uma conclusão que a única maneira que nós temos de enfrentar isso de frente é talvez a maneira mais suave. Agora, a maneira mais difícil e mais custosa, que é a questão da melhoria dos índices sociais. Questão da desigualdade. A questão da desigualdade. Isso gera, me parece que aí está a origem de tudo. E, bom, você detectou e você fez o diagnóstico. A origem está nisso aí. Como é que nós vamos mudar essa origem? E aí vem o grande problema. A responsabilidade, inclusive, dos governos, e eu não estou me referindo ao governo federal, ao governo estadual, não. Eu estou dizendo dos governos em todos os níveis, que passa primeiramente e inicialmente pela conscientização das pessoas. Que isso se faz a partir no meu tempo era jardim infantil, hoje eu nem sei como é o nome que dá, porque mudou tudo. Primeiro grau, né? Primeiro grau, que passa no primeiro grau. É reforçar primeiro o princípio da creche. Se todas as crianças estivessem numa creche, Pois é. dando, não é, estrutura, a crise da família. Tudo está nesse contexto, o abandono dos menores e a entrega dos menores a um ambiente que não é o melhor ambiente, nem para um adulto, imagine para uma criança em formação. Então, isso aí tudinho é que é o grande desafio dos governos, quando eu me refiro aos governos. E onde vai ficar a solução disso? Se eu tivesse que arriscar uma opinião, não estou querendo ser o dono da verdade, eu acho que essa melhoria só poderia acontecer com um nível de conscientização coletivo de todos os governantes para políticas uniformes. Então, a política que seria executada, a política de melhoria dos índices sociais e da conscientização das pessoas, que fosse executada no estado de Alagoas, seria a mesma no estado de Sergipe, seria a mesma no estado do Rio de Janeiro, seria a mesma no estado de São Paulo. Alguns amigos meus com quem eu converso não concordam com isso, porque me dizem, mas Carlos, você quer utilizar métodos métodos iguais em realidade diferente? Mas a Bahia está ficando igual ao Rio de Janeiro. Pois é, está ficando. E nem não é só isso, Regis. É que você faz as adaptações. Então, a espinha é a mesma. Agora, como é que você vai executar o modus faciente é que isso depende de cada estado. E aí é onde reside a tarefa mais importante. Um esforço muito grande da sociedade, dos governantes, né? Principalmente dos governantes, porque também. A sociedade, já pensei também nisso, só que a sociedade ela não se faz por ela só. Ela tem que ser motivada. As pessoas são boas. As pessoas são boas. Agora, as pessoas precisam de motivação. E essa motivação dentro da sociedade, me parece que ela é formada a partir das iniciativas de governo, que são quem... E quando eu falo de governo, não estou me referindo a poder executivo, não. Estou me referindo a governo no estado todo, que são quem definem os níveis de conduta das pessoas. Se você observar alguns exemplos de países, claro que você não pode pegar um exemplo de um país como o Canadá e colocar como Brasil, número de população, território, etc. e tal. Mas aí você vê uma sociedade como o Canadá, chega num estado como Quebec, aí havia um certo ano, os índices de criminalidade são baixíssimos, quase zero, e às vezes por ano zero, mas um certo ano eles estavam reunidos, debatendo, aprofundando, porque naquele ano tinha acontecido 2 crimes no estado. Ora,
Isso acontece por minuto no nosso país. Então, é uma questão que você se refere com profundidade, porque a questão está na crise social profunda que o país vive. O país não conseguiu sair lá da Casa Grande e da senzala. Aquilo que você se preocupava na Câmara Criminal eram os crimes dos engravatados, dos poderosos, das famílias que se digladiavam. Isso acabou. Veio a violência social. E esse é o desafio do nosso país. Pois é. Que é uma violência tão importante quanto a anterior. Sim. Do mesmo modo. Agora, a questão social me parece que é a questão decisiva. Por exemplo, você citou aí o exemplo. Canadá, de Quebec, eu via, coincidentemente, há poucos dias, não sei se você chegou a ver, houve até uma formulação dos comentários na imprensa, um chefe de polícia, não me lembro como é a terminologia que se usa lá, que é o nosso delegado aqui. Estava uma matéria onde ele estava, esse delegado lá no Canadá, ele estava, assim, muito angustiado, porque no distrito em que ele era o delegado, ele estava, parece-me que há 2 anos, sem ter absolutamente nada para fazer. Ia ser demitido. Ele estava angustiado, perturbado mesmo. E, ao mesmo tempo, nós estávamos vendo aqui, e a matéria foi uma matéria muito bem feita, fazia um paralelo, mostrava aqui, na realidade do estado de Alagoas, delegados aqui que estavam com o mesmo tipo de patologia, uma angústia muito forte, porque não estava dando conta do trabalho que tinha para fazer aqui. Do excesso de trabalho que ele tinha para fazer aqui. Então, são duas realidades assim que estão nos extremos, mas que mostram muito que há uma disparidade nas realidades das sociedades. Você acha que o Estado brasileiro já chegou no limite de ter uma profunda reforma nesse conceito para diminuir essa distância entre os que têm mais e os que têm menos? Eu acho que está no momento de uma reforma conceitual. Isso me parece que é o que precisa. Não é uma aparência conclusiva. Porque é como eu digo a você, o problema é que você não tem uma solução imediata. Mas me parece que está realmente no momento de se fazer uma reavaliação conceitual. O problema legislativo que muitos defendem, essa semana mesmo eu vi a aprovação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados, apenando um crime que já existe, um crime comum, e praticamente dobrando a pena do crime. Não vai ter nenhuma consequência disso. Esse é o viés de querer jogar para a plateia, né? O legislador que quer aumentar o número de pena, porque bandido bom é bandido morto, ou profundamente preso, né? Como se o presídio não fosse a ideia da ressocialização. Esse é um outro problema, né? O que é que tá saindo dos presídios? Não é o que está entrando. Mas eu tive uma informação, doutor Zé Carlos, que as pessoas que são condenadas pela justiça, que vão cumprir pena nos presídios de Alagoas, quando chegam lá, eles passam por uma avaliação e por uma pesquisa que pergunta o seguinte: qual é a sua facção? Primeira pergunta que se faz: qual a sua facção dentro dos presídios? Quer dizer, se você for do Comando Vermelho, do primeiro comando, ou não tem facção nenhuma, tem que ser dividido, separado, porque senão corre risco de vida. Mas isso não é um Estado paralelo? Isso é, na realidade, a falência do sistema. Falência absoluta do sistema. É por isso que eu digo, a preocupação hoje não é com as pessoas que entram nos presídios, que antigamente diziam, nos presídios só vai bandido, só vai não sei o quê. Hoje não se conceitua mais isso. Hoje a preocupação é o que sai dos presídios. Porque muitas vezes você vai para um presídio cumprir uma pena por conta de uma fatalidade, de um crime às vezes até um crime menos grave, mas que você tem contra si uma condenação e você tem que cumprir uma pena, e o lugar de cumprir pena é no presídio. E você entra numa condição que é uma condição absolutamente simples e faz um curso, um aperfeiçoamento no período que você passa lá dentro. Quando você sai uma pessoa completamente transformada. Então você essa personalidade nova que sofreu essa transformação foi toda feita no presídio.
E aí é onde vai volta à questão anterior. Qual é a atuação do Estado dentro do presídio? Que também é um outro local onde se reclama uma atuação mais atuante do Estado. Nós temos hoje, não é que nós não melhoramos, não avançamos nada, não avançamos. Nós temos hoje, inclusive, do Tribunal de Justiça, tem um colega desembargador, o desembargador Celírio Adamastor, que tem uma dedicação, inclusive, muito grande e trabalha muito junto aos presídios, acompanhando os trabalhos dos presídios, trabalha junto às direções dos presídios, recebe denúncias, faz apuração de denúncias, e isso tem dado um resultado muito bom. Agora, o Celírio sozinho vai resolver o problema todo do sistema? Não pode se pensar nisso. E aí, nós estamos falando no problema do sistema, dos presidiários, que é um dos problemas. Mas tem os outros problemas todos de ordem social que exigem uma reclamação mais efetiva do Estado. Como é que vai ser feito? Isso é a grande discussão. Porque quando se inaugura um presídio já é uma decretação da incompetência dos poderes da sociedade. A necessidade de se criar presídios. Quer dizer, quando você se forma uma necessidade paralela. Tem a necessidade de se criar escolas, sempre nós temos necessidade de criar escola, e paralelamente a isso, a necessidade de se criar presídio. Agora, a gente está ali, cidade universitária, os aparelhos de ar-condicionado sem funcionar, a maioria das salas de aula com deficiência, falta recursos para o ensino superior, para o ensino de primeiro e segundo grau, mais ainda, né? E ao lado você tem uma outra universidade, que é essa universidade dos apenados, daqueles que cada dia ali surge um prédio maior, mais uma estrutura, talvez ele em parte física seja até maior do que a cidade universitária. Quer dizer, esse é o grande contraste que nós estamos vivendo na sociedade, né? É o desafio que nós... se preocupa mais com a questão quantitativa e se esquece a questão qualitativa, que é a que é decisiva. Você mudando a qualidade do cumprimento das penas, você tem um nível de recuperação muito maior, muito mais acentuado. Significa dizer que você, quando voltar nessa questão que nós vimos há pouco, da saída do presídio, você tendo um sistema de recuperação bom no presídio, você sai uma pessoa mudada para melhor. E aqui, eu digo aqui, mas eu não quero particularizar em Alagoas, porque essa questão é nacional. Todos os lugares do Brasil a situação é a mesma. Sim. Eu diria até que tem estados, pelas notícias que nós temos acesso, tem estados em situação muitíssimamente pior do que Alagoas. Amazonas é uma situação seríssima. Muito, assim, uma superpopulação carcerária que você não consegue imaginar como é possível uma sala de pouquíssimos metros quadrados com 30 homens ali dentro. Em alguns estados até com 30 homens completamente despidos, por questão, não entendo por que isso, por questão de segurança. Então você pega a maneira de você garantir segurança ao preso é tirar a roupa dele. Por quê? O que é isso? O que é que isso vai acrescentar? Você está de roupa ou está sem roupa? Então tem também esses absurdos que se fazem aí e que mostram essa realidade que faz parte do contexto social. Sim. E há uma preocupação, porque alguns setores têm tratado isso com a apologia da violência pela violência, né? Do olho por olho, dente por dente, bandido bom é bandido morto. E assim, esse discurso que está comprovado desde a época que os meios de comunicação, na busca também de audiência sem nenhum critério, desde a época do Afanásio Giazade, nos programas policialescos em São Paulo, isso tomou conta do Brasil, tem até diminuído. Hoje já tem, né? Tem muitos trabalhos. Outros dias eu vi um programa de um cidadão muito parecido com esse aqui na Paraíba, né? Um dialista que faz um programa. Trabalham a utilização das pessoas que socialmente estão cada mais frágeis e promove esse tipo de audiência com exatamente o público C e D, né? É uma tentativa.
E esse é o Estado, cada vez mais, o judiciário, o executivo, o legislativo, tem que cada vez mais se aprofundar nessa questão para encontrar solução. O Ministério, o Tribunal de Justiça, que é um poder importantíssimo, porque distribui a justiça na sociedade, tem sido alvo de muitas críticas por os processos demorarem, as coisas não serem rápidas, como se, de repente, fazer um julgamento sem o amplo princípio de defesa fosse passar por cima de tudo isso. Qual o desafio dessa questão do judiciário hoje? Ou é exatamente essa crise social que mais pega de frente? Eu agora, assim, estou muito confortável, porque, inclusive, já saí, né? Então, eu estou numa posição, assim, muito confortável para fazer uma análise disso. Eu acho que essa realidade que é mostrada nos dias de hoje é mais fruto da realidade tradicional do Poder Judiciário. Eu diria a você que essa realidade não é a realidade atual. Eu falo a nível especificamente de Alagoas. O Poder Judiciário de Alagoas avançou muito. Nós temos registros de avanços em termos, depois do Conselho Nacional de Justiça, em termos de produtividade dos magistrados de Alagoas, que é uma produtividade muito forte, muito intensa. E eu diria assim a você que talvez, eu não vou dizer assim de certeza. Agora, vou dizer de certeza uma coisa: se existir, é um número muito pequeno de processos que estejam com esse prazo excessivo de duração. Se existir ainda, olha, veja bem que eu estou sendo assim muito honesto. Se existir, porque eu não quero dizer que não existe mais. É possível que ainda exista. Mas se existir, o número é muito pequeno. Por quê? Porque a partir do aferimento da produtividade pessoal dos magistrados, e isso também se deu com o Ministério Público, né? Nós temos hoje um nível de julgamento de processo, em termos de tempo, muito bom. O Estado de Alagoas hoje não tem... Se você pegar e fizer um comparativo dos quantitativos de julgamento que se faz, e eu falo agora pelo Tribunal de Justiça, dos últimos 5 anos, você vai ver que é uma escala assim fortemente ascendente, porque nós cumprimos. Você tem uma ideia, eu vou dizer só um dado aqui para você, e daí você tira todos os outros. E dizendo mais, que eu estou falando na Câmara Criminal, que naturalmente o processo demora mais porque requer mais cuidado. Na Câmara Civil é muito maior esse índice que eu vou dizer. Mas se você olhar, por exemplo, quando eu cheguei na Câmara Criminal, o nível de julgamento, e isso também se deve à questão da informática, o quantitativo de processos que se julgava por sessão na Câmara Criminal era em torno de 12, 15 processos. Quando a gente conseguia passar de 15, saía todo mundo alegre. Hoje tem sessão que nós julgamos 250 processos, 300 processos numa Câmara, por conta da facilidade e do aumento que o tribunal se preocupou em aumentar o número de assessores nos gabinetes. A produtividade passou a ser acompanhada e medida gabinete a gabinete. O próprio CNJ, quando das suas correições, a grande preocupação é exatamente de examinar isso. E se você, eu não tenho esses números assim, mas se você tiver a curiosidade de olhar o número de processos julgados, tipo assim, 2020, 2021, 2020, você vai ver que o número de processos é sempre crescendo. Então, eu acho que hoje, eu posso adiantar para você, que hoje, se ainda existe esse número de processos que a mídia cobra, e cobra muito bem, não está errada não, ela tem que, o papel da mídia é esse, é cobrar mesmo, uma brevidade maior. Se você for olhar o quantitativo de processos que estão a precisar de uma brevidade mais acentuada, você vai ver que é muito pequeno. No segundo grau, que é no Tribunal de Justiça, praticamente não existe, e no primeiro grau é possível que ainda exista, mas num número que é um número assim bastante reduzido em relação ao que existia anteriormente. Então, a realidade nova do Poder Judiciário, nesses últimos anos,
é muito melhor. Há uma parcela da sociedade que faz muitas críticas, sobretudo ao Supremo. Colocam que os tribunais são muito caros no Brasil, são 13 vezes mais que a média global, mais caro do que mais do que 53 países do globo. Essa questão, ela interfere no processo o que é que tem acontecido Deixa eu dizer, nessa realidade? Na realidade, eu vi essa matéria. E essa matéria prima por apontar esse custo elevado justamente na questão salarial. E você sabe qual foi a minha reação quando eu li essa matéria, que vi que o Brasil tinha um custo tão elevado? Eu disse, graças a Deus. Porque é impossível, e a prática de vida me mostra isso, é impossível você ter um judiciário bom, produtivo, isento, justo, a custo barato. Isso não existe, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Os magistrados, e eu não estou falando aqui pela minha parte, não, por ser um magistrado aposentado, não estou dizendo isso, porque inclusive como aposentado até a gente tem uma redução bastante acentuada. Então não é por isso, mas o magistrado tem que ser muito bem pago. O trabalho do magistrado é um trabalho dificílimo e cheio de armadilhas. O magistrado, para julgar um processo e dar uma sentença, ele estuda todos os ângulos do problema que estejam ao alcance dele. Então ele não é um funcionário, eu digo isso sem nenhum peso, não é um funcionário comum, o magistrado. E as pessoas que estão no seu entorno, quer dizer, os funcionários que fazem as assessorias dos magistrados, também estão envolvidos e incluídos nesse mesmo processo. Então é impossível que você tenha um judiciário a custo baixo. Ele tem que ser alto mesmo, porque se não for assim, ele não vai ter qualidade. E ele não tendo qualidade, quem vai pagar somos todos nós, cidadãos comuns. O que a gente precisa procurar é qualidade. E não se tem qualidade a custo zero. O Supremo mudou muito, né? Principalmente depois desses aspectos das últimas eleições, dessa polarização, dessa realidade, que não é só brasileira, é uma realidade mundial. Mas o Supremo, inclusive depois do episódio de 8 de janeiro, mostrou que passou a ter um viés diferente, mais direto. O Supremo virou um tribunal político? O que é que aconteceu? Não, o Supremo continua sendo como sempre foi. O que acontece na realidade é que todos os julgamentos, Regis, que nós damos, você pode usar isso como regra de vida nas suas observações. Todos os julgamentos, você agrada um lado e desagrada o outro. O Supremo não joga para a plateia? Não, absolutamente. Ele joga para o que está contido nos autos. E no momento em que ele joga para o que está contido nos autos, dentro do entendimento do ministro relator, que pode ser um entendimento diferente do seu. Pode ser um entendimento diferente do meu, tecnicamente. Mas é o entendimento dele. O nosso sistema, que é um sistema recursal, permite que esses julgamentos aconteçam e que sejam corrigidos. Por isso que o pleno é importante. Né? O pleno é importante por isso, porque é onde deságua as decisões que não sejam, por acaso, as decisões que sejam satisfatórias para ambos os lados. Então, nessas questões últimas do Supremo, o que se tem visto é que realmente tem acontecido de chegar alguns problemas que tenham exigido soluções mais fortes de alguns ministros que naturalmente desagradam a determinados setores. E esses setores externam as suas insatisfações. E isso resvala para a mídia. De repente, você encontra na própria mídia uma pessoa que tenha, por alguma razão, tido uma pretensão não acolhida no Supremo Tribunal, que aproveita também já para externar essa insatisfação que eu me referi no início da parte perdida, e isso faz parte do sistema. Não pode ser mudado.
o Poder Judiciário tem que se colocar acima dessa questão crítica. E você observe que os ministros do Supremo, principalmente o ministro Moraes, que é o que tem sido o alvo preferido, né? O alvo preferido, você repare que ele praticamente ele não responde a nada. Agora estão levantando uma questão de um incidente do ministro no aeroporto, no exterior, não sei aonde, na Itália. E aí dizendo que foi uma conduta. Você vê que a que ponto os magistrados, principalmente os ministros do Corte Superior, estão Mas esse dispostos. pessoal que está fazendo essa crítica, primeiro estão sendo processados, e segundo que foi uma parcela da sociedade que foi para a porta dos quartéis pedir o fim da democracia e a intervenção militar nesse país e o fim do Poder Judiciário. Os que defendem esse tipo de coisa realmente criticam as posições que o Supremo vem tomando e que vão contrariar essas pretensões. Não, o certo é botar o exército na rua para prender, arrebentar todo mundo. Tem muita gente que defende isso. Aliás, gente que tem respaldo político nas altas esferas da política do país. Eu não quero transformar nossa conversa numa conversa política, mas essa é a realidade. Nas altas esferas do país tem gente que defende esse tipo de coisa, que defende a negação do processo democrático. Agora, para a gente fechar o nosso bate-papo, que a gente podia conversar muito mais, né? Mas não foi embora, né, o tempo. Imagina, parece que você ficou saudosista de deixar o cargo desembargador, não, porque tirou a farda, mas está aí no pique, aí, disposto, conversando, está feliz com esse momento. Regis, não posso reclamar. A verdade é o seguinte, eu sempre, não vou dizer que não senti, não, porque o Tribunal de Justiça, para mim, que sempre gostei mais de ler, de estudar de algum modo, o Tribunal de Justiça, para mim, foi a maior de todas as minhas escolas. Em todos os sentidos, tanto no sentido técnico, como no sentido de fazer justiça, que é a coisa mais importante e mais difícil, e no sentido, inclusive, de verificar a possibilidade, inclusive, de purificar relações também pessoais, de melhorar relações pessoais. Isso tudo a gente tem a oportunidade de fazer. E esse sistema de aposentadoria compulsória, eu outro dia fui dizer isso que eu vou dizer aqui a você agora, e a pessoa que eu está dizendo, você está dizendo isso porque foi aposentado compulsoriamente. Mas, na realidade, não é. O que eu mostrava é o seguinte, eu passei, dos meus 75 anos, eu passei mais de 60, todos os dias de manhã, me levantando, tomando banho, trocando de roupa e sabendo que ia para o trabalho. De repente, aconteceu um dia que eu acordei de manhã, me levantei, tomei banho, troquei de roupa e não tinha mais trabalho para ir. Eu estava aposentado. Isso é um choque existencial muito grande, muito forte. E não tem quem não sinta. Eu, inclusive, em conversa com meus colegas aposentados, todo mundo sente, o sentimento é o mesmo. Então, não é um sentimento de alegria total. Também tem um sentimento de alegria, principalmente quando você chega e se aposenta e olha para trás e vê que só pode rir pelo que você fez. Porque rir com um riso de satisfação, um riso de alegria, porque não tem nada que possa lhe fazer de fisionomia trancada. Então isso é o grande prêmio que a gente tem na vida. Mas pela sua disposição, pelo seu semblante, pela sua vontade aí, essa coisa de trocar de roupa e querer pensar em outros planos, me parece que isso dá para perceber. A vida, eu tive muita sorte. Eu digo sempre que nosso show tem sido muito bom comigo durante toda a minha vida. Muito bom mesmo. Inclusive, a maior graça dele é justamente de permitir que eu saia na compulsória aos 75 anos sem reclamar de nada. Tomando o comprimido da pressão, porque também, se você que é um menino, se brincar também já toma. E todo mundo hoje toma. A única coisa que eu tomo é um comprimido para pressão. O resto de saúde, estou, graças a Deus, muito bem. E a minha capacidade mental, intelectual,
de conhecimento também não posso dizer que não dá para o gasto. É suficiente. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por isso, por ter saído assim, em condições ainda de fazer enfrentamento de outras missões que venham a surgir. Mas você estava finalizando, quando entramos em contatos, que estava finalizando umas provas na faculdade ainda, né? Você estava dando aula ainda. Continuo. Eu me aposentei na faculdade, por causa da idade, que a regra é a mesma. É a mesma, também. Mas eu fui surpreendido com um convite que foi feito pela reitoria e pela minha diretora, a professora Elaine Pimentel, no sentido de me convidar para continuar dando aula na universidade, mesmo aposentado, continuar dando aula para a universidade. Que isso é um outro atesto dessa situação que eu acabei de me referir. É outra graça que Deus me deu, de poder merecer a confiança da diretora da minha faculdade, do meu reitor, a confiança de permitir que eu continue. Mas eu considero isso uma coisa que precisava ser revista na educação brasileira. Tudo bem o período de complemento de tempo da compulsória, tudo bem, mas no conhecimento ninguém se aposenta na vida. O que é que você tem durante todo esse período? O período é um acúmulo de conhecimento, de informação essencial para as novas gerações. Então, esse papel aí, que o curso de Direito, que a universidade fez, exercitou muito competentemente, porque você tem muito a dar nessa contribuição aí no campo do direito, sobretudo na área criminal, e tocar para frente e pensar em outros projetos. Você está um menino. Sabe, Regis, quando a professora Elaine me fez esse convite, que eu saí da coisa, eu parei um pouquinho para pensar e fiquei assim, eu digo, meu Deus, aquele menino sambudo lá da beira do Ipanema chega aqui na universidade e recebe um convite desse para ficar, e veja a responsabilidade que ela me impôs assim até involuntariamente, mas repare que responsabilidade. A Faculdade de Direito de Alagoas até então só tinha um professor convidado, que era nada mais, nada menos do que o maior jurista do estado de Alagoas, depois de Pontes de Miranda, o maior jurista alagoano, que é o professor Marco Bernardo Melo, que é a grande referência de todos nós. O meu professor. Pois é, você sabe o que eu estou dizendo. Era o único que aposentou-se e continuou na condição de convidado. E o segundo fui eu. E eu aí fiquei assim, mais honrado ainda e até mais preocupado também, porque a responsabilidade aí aumenta muito mais. Eu estou muito agradecido a todos. Doutor Zé Carlos, amigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Pé do Ouvido. Foi muito bom e nós teremos outras oportunidades. Eu que agradeço. Agora tem uma reclamação a fazer. Sim. Agradeço, me coloca à sua disposição. Agora tem uma reclamação. Tem que aumentar o tempo desse programa, que foi muito rápido. Nós estamos com 50 minutos de programa. Quer dizer, foi um tempo razoável, mas é claro que pelo bate-papo aqui a gente iria a horas, né? Com certeza. Eu quero agradecer a sua participação, mas outras oportunidades nós vamos ter. Disponha sempre. Obrigado. Às ordens sempre.